tudo bem? Hoje nós vamos fazer um kit volta às aulas muito especial desse gatinho fofo. Gente, eu não vou me atrever a pronunciar o nome dele porque eu não sei. Me ajudem aí nos comentários. Olha que graça, ponteira, chaveiro super fofinho, clipes, borracha, vocês já viram? E essa capinha aqui, ela é totalmente em biscuit. Olha isso, ó. Não é feita sob o plástico. Quer aprender? Fica comigo aqui. E de bônus, nós vamos fazer uns marca-página de EVA. Olha que gracinha, para compor o nosso kit. E aí? Estão animadas? Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Bora, vamos aprender. Bora lá! Vamos começar pela ponteira de lápis com 10 gramas de massa. Vou fazer um rolinho curto, tá? Dou uma leve achatada, dessa maneira. Com o meu indicador e o meu dedão, eu vou colocar aqui, ó, o indicador no meio do rolinho e belisco de um lado. Viro e faço o mesmo movimento do outro lado, tá? Pra formar a orelhinha. Quando a gente faz isso, aqui, ó, assim vai dar pra vocês verem, tá vendo que fica mais gordinho? A gente precisa isso aqui mais fininho, então eu vou fazer a beliscadinha invertida agora, na parte da frente, tá? Então, dou uma beliscadinha pra abaixar esse volume que a gente não quer. E a parte de cima do gatinho, das orelhinhas, ela é menor do que a parte de baixo. Então, eu vou apertando para que fique mais fininha a parte de cima, tá? Ó. Apertando, alisando. Aqui tem uma leve ondulação, então eu vou vir aqui, ó, e dar uma leve giradinha, ó. Vou dar uma apertadinha novamente e vou só ajeitando. Aqui no meu caso, a minha massa, ela tá meio ressecadinha e tá muito calor, então fez uma marcaçãozinha feia aqui em cima na orelha. Eu passo água e vou alisar com a minha estequinha. Então, o clima, ele também muda a textura da nossa massa, tá? Quanto mais quente, tempo mais seco, mais calor, fica mais difícil trabalhar, porque a massa, ela fica ressecada e tudo mais. Então, a gente tem um pouco mais de trabalho, mas dá certo. Ó, alisei. E agora eu vou ajeitar aqui as orelhinhas. Aqui eu continuo alisando, tá? O que eu percebi aqui no meu? Eu tenho muito cuidado em fazer peças simples assim, porque pequenos erros fazem diferença, né? Então, ó, vou achatar mais uma vez e eu achei que ele tá muito alongado. Então, eu vou vir aqui e vou apertar, ó. Tá vendo? Só com esse movimento aqui da mão, eu estou trazendo a massa um pouquinho pra cá, pra deixar ele mais gordinho. E é isso. Agora, com 2 graminhas de massa, nós vamos fazer o rabinho dele. Sempre sovando bem. E aqui, como eu disse pra vocês que tá muito quente, a massa resseca rápido. E aí, tem que sovar ainda mais, né? Vou fazer uma bolinha e uma coxinha alongada. Assim, dessa maneira. Vou dar uma leve achatadinha. Vou usar cola branca da Tec Bond. Vou pegar aqui só um pouquinho. Passar na cauda, pouco, tá? Porque muita cola, ela vai manchar. Vou fazer aqui, ó, o formato de uma vírgula antes de colar. Posiciono o rabinho na parte da frente, aperto, já tá com cola. E aí, venho e trago aqui pra trás a cauda, tá? Ó.
que no caso poderia ser até mais alongado, vou alongar um pouquinho, pra ela chegar ali no meinho, ó, tá? Assim. Agora, nós vamos precisar de um tom de cinza um pouquinho mais escuro pra fazer os detalhes. Eu vou fazer 3 rolinhos bem fininhos. Ó, rolinho bem fininho. Aqui, no caso, eu fiz um e vou cortar, já vai ficar 2. Vou fazer mais um. Vai ser a franjinha dele, tá? O detalhezinho, a franjinha, o detalhezinho dele ali de cima. Como é uma peça muito pequenininha, eu vou passar água pra ativar a cola da minha massa, tá? Pra não precisar usar cola. Opa! Quero ver agora pegar isso aqui com essa unha. Gente, eu tô me adaptando ainda com as unhas compridas em gel. Mas eu acho que eu tô me saindo bem. Ó, então eu posiciono o primeiro. E agora, ali, ó, juntando aqui em cima, os 3, vou posicionar aqui. Esse aqui ficou comprido, ó. Deixa eu tirar um pedacinho. Tem que ficar os 3 do mesmo tamanho, tá? Ó. Fazendo gatinho, e tem um gatinho aqui miando, querendo atenção. Ó. Assim. Aqui, se precisar dar um cortezinho, o meu eu vou dar, pra ficar tudo do mesmo tamanhozinho. Eu tenho essa caneta aqui, que é a caneta da Condor, que ela é uma caneta com água. E ela ajuda muito pra limpar a peça, pra fixar, pra dar acabamento. Então, eu gosto de utilizar. Aqui. Só pra dar o acabamento. Agora, nós vamos fazer mais 2 rolinhos pra fazer o detalhezinho da lateral. E esse rolinho vai ser diferente, porque nós vamos usar ele inteiro. Então, a gente faz mais gordinho no meio e mais fininho nas pontas. O que foi? Que você tá miando aí? Vamos lá. Aí. Vamos fazer 2. Aqui nós vamos passar a aguinha, porque nós estamos ativando a cola da própria massa para não precisar usar cola, tá? No caso aí, se não der certo, Raquel, a massa tá muito seca, não fixou bem, não tem problema. Aí vocês passam um pouquinho de cola em cada rolinho, tá? Ó, e a gente vai posicionar aqui o rolinho na lateral do gatinho. Os 2. Gente, já fica muito fofo, né? Olha isso. Essas pecinhas simples, elas são muito lindas. Quando secar, nós vamos deixar ressecar. Nós vamos fazer os detalhezinhos com a caneta permanente, tá? Aqui o meu ainda tá molhadinho, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, eu vou fazer, ó. O sinalzinho aqui do bigodinho, da bochechinha, né? Que é assim, ele é bem minimalista. E com a tinta preta, eu vou pintar o olhinho. Eu sou apaixonada por esses gatinhos, eu achei eles muito fofinhos. E dá pra gente fazer de várias versões, colocando coraçãozinho, florzinhas, fica super fofinho. Nós vamos deixar secar essa peça para depois colocar
o adaptador de ponteira, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, esse é o adaptador de ponteira que eu uso. Eu vou deixar pra vocês o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? Eu compro no Mercado Livre. E aí, depois de seco, ó, aqui tem um outro modelinho do gatinho. Depois de seco, a gente fixa na borrachinha. Pra fixar na borrachinha, eu faço a misturinha da cola 793 com a cola de silicone. Pro chaveiro, nós vamos usar 18 gramas de massa. Vou fazer um rolinho. E aqui nós vamos fazer um modelinho diferente de gatinho, tá? Então, ó, faço o rolinho, dou uma leve achatada. E aquele modelo dele deitadinho. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, eu vou ter que puxar, ó, um pouquinho essa massa pra cima. Então, eu seguro e trago aqui pra cima a minha massa. Vou dando uma achatadinha ali novamente, porque quando a gente puxa, ó, ela fica gordinha. Então, puxei e achatei novamente. Aqui no meio da cabecinha, vou dar uma beliscada. Então, belisco de um lado, belisco do outro, pra formar a orelha, tá? Então, quando eu belisco, eu já venho, ó, belisco e belisco no outro sentido, porque senão vai ficando gorda e essa orelhinha a gente não quer, né? Tudo que vai ficando gordinho, a gente, vem dando essa leve achatadinha. Aqui, ó, precisa subir um pouco mais, então eu vou subir um pouco mais. Achato. Aqui no meio da orelha, eu vou dar uma, ó, boleada aqui pra ficar um pouquinho mais longe essas orelhinhas e achato. E aí, dou uma ajeitada. Aqui, como tá muito calor, que eu disse pra vocês, eu vou precisar passar água nessa peça inteira pra tirar as imperfeições, tá? Porque toda vez que a gente vai mexendo na massa, como a massa tá ressecadinha, ela vai dando trincadinhos, né? Então, com a aguinha a gente consegue tirar aí os defeitinhos e deixar tudo bonitinho. Então, é isso que eu tô fazendo, ó. E aí, eu já aproveito e vou modelando e, né, dando os retoquezinhos que precisam. Aqui eu vou colocar ele um pouco mais pra cima. Vou usar aqui minha bancada pra isso, ó. Pra deixar ele um pouquinho mais virado. E vou dando uma ajeitadinha. Pro rabinho, nós vamos usar 2,5 gramas de massa e eu vou fazer uma coxinha alongada. Faço uma coxinha alongada. Vou usar a cola branca da Tec Bond. Passar nele, eu passo e depois, ó, eu tiro o excesso, tá? Vou posicionar aqui embaixo, aperto, para ela já colar, grudar e aderir, e vou torcer aqui pra cima e colar. Dessa maneira. Vamos colocar ali de ladinho, e agora com a massa grafite, um tom mais escuro que o nosso gatinho, nós vamos fazer os rolinhos para fazer os detalhes, tá? Então, vão ser 3 rolinhos para a parte de cima, bem fininho, tá? E eu faço a pontinha, ó, um pouquinho mais fina. Tem que ser do mesmo tamanho. Aqui eu já vou fazer, ó, diferente de como nós fizemos lá na ponteira, tá? Então, eu vou colocar, posicionar aqui os 3 juntinhos, já deixando as pontas do mesmo tamanho.
ir cortando o tamanho que eu quero. Aqui a gente pode até já juntar eles, ó. Vou vir com a água, ativo aqui a cola. Eita! E ficou um maior que o outro, né? Que lindo! Deixa eu ver se ficou mesmo, porque grudou. Ficou, ó. Esse aqui, na hora de eu grudar, ficou maior. Deixo aqui do mesmo tamanho. E corto. E vou vir colar no gatinho. Colei. Eita! Aqui tá bem molhadinho. E aí a cola, ela ativa tanto que aonde gruda, onde rela já gruda. Ó. Vamos colar aqui no gato. Aqui onde que eu fiz as marcações, ó, com a esteca, eu vou alisar e tirar os defeitos, tá? Assim. Agora, nós vamos fazer 2 rolinhos pro detalhe da barriguinha. E esses rolinhos vai ser diferente, vai ser em formato de um quibizinho alongado, né? Vou fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho. E aí, a gente vai fazer o rolinho. Com as 2 pontas fininhas e aqui o meinho dele mais gordinho. Vamos ativar a cola. E posicionar. Aperto. E aperto. Esse, ele tá com uma expressão um pouco diferente. Então, nós vamos fazer, ó, os olhinhos com a tinta. Ele tem os olhinhos bem afastadinhos. Opa, que foi muita tinta. Passo a bolinha. Com a caneta, nós vamos fazer um Vzinho aqui no meio para ser o narizinho. Lembrando que a caneta, vocês vão usar quando a peça estiver seca, tá? E aí, vou fazer aqui, ó, a sobrancelha. Sobrancelha. E aqui embaixo, 2 risquinhos. Aqui eu estou tendo dificuldade com os risquinhos, porque a massa tá molhada. Então, a caneta, ela não desliza, tá? Mas eu quero fazer pra mostrar pra vocês. Quando a massa estiver sequinha, aí é rapidinho e facinho, e não estraga a caneta. Aqui, o biscuit molhado estraga a caneta. Ok? Nós vamos fazer um branquinho aqui, ó, pra dar uma vida aqui no olhar. Pra fazer o chaveiro, eu uso esses pitão, ó, que ele auxilia tanto na boa fixação, porque parece um parafuso aqui,
como pra não enferrujar a peça, tá? Então, eu coloco primeiro o pitão na peça molhada e eu vou deixar secar dessa maneira. Quando tiver sequinho, aí sim eu vou colocar a correntinha, tá? Eu tô usando aqui, nesse caso, a correntinha dourada, mas vocês podem usar, né, prateado, caso vocês prefiram. E aí, pra dar um charmezinho aqui, ó, eu vou utilizar coraçãozinho e estrelinhas pra colocar no chaveiro, que vai ficar super fofinho, né? Aqui na argolinha. Então, ó, aqui já tá furadinha essa. Eu vou posicionar aqui, ó. Coloco e fecho. Então, todas essas coisinhas que vai deixar fofinho, é legal a gente fazer e colocar. Aqui a minha estrelinha, ela tá seca. Então, pra fazer o furinho, eu tô usando a minha lixadeirinha, tá? Essa lixadeirinha aqui, ela é incrível pra dar acabamento nas peças. Então, eu super recomendo. Vou deixar o link dela também aqui embaixo pra vocês, tá? Olha, rapidinho a gente faz o furinho. Agora, eu vou colocar a argolinha também, ó. Ui, abri muito. Ó, fica certinho o furinho. Gente, antes da minha lixadeirinha, vocês não têm noção de como eu sofria. Porque eu fazia com o ferro quente no fogo, sabe? Os furinhos. Nossa! Era muito sofrimento. E aqui, ó, é super prático agora. Ó. E aí, depois de sequinho, a gente vai colocar ali no gatinho. Agora, nós vamos transformar a nossa borracha também no tema. Tô abrindo aqui uma massa. Vou abrir com o rolo. Eu não quero ela muito grossa, mas também não pode ser muito fina, tá? Ó. Assim. Aqui em uma das pontas eu vou puxar. Essa técnica de rachar ali, de cortar, ela facilita depois no acabamento, tá? Então, ó, eu vou segurar aqui na minha borracha e vou virando, ó, vou encapando uma das pontinhas dela, tá? E aqui é importante a gente juntar bem. E aqui nessa outra beirada, ó, eu passo um pouquinho da emenda, firmo o dedo e rasgo também, ó. Eu vou tirar aqui pra ser mais fácil. Rasguei. Volto com a minha massinha aqui. Vou passar água nessa emenda. A água vai ativar a cola e vai grudar, tá? E aí, vou passar água aqui também. E agora, nós vamos alisar. Então, a água, ela vai servir para ativar a cola da própria massa. Então, vai grudar. E vai servir também aqui, ó, pra gente fazer essa emenda. Aqui ficou um calombinho, eu não quero que fique um calombinho. Então, eu vou tirando esse calombinho, tá? Ou eu vou espalhando ele, ou se precisar, nós vamos realmente tirar aqui o excesso de massa. Ó, no meu caso, eu vou tirar. Tô segurando a massa aqui com o dedo indicador embaixo e tô forçando ela, ó, e tirando aqui pra baixo, ó. Tá vendo? E aqui a gente vai cortar esse excesso, pra não ficar um calombo. E agora, eu vou alisar toda essa massa pra tirar qualquer imperfeição ou marca de emenda, tá? Aí, vou emendar aqui embaixo também. Porque fica aparecendo a emenda. Ó.
e em cima. Vou alisar o restante aqui com os meus dedos. E eu tô apertando a minha massa para que ela fique lisinha, sem calombinho, tá? Aí, o que aconteceu? Fez um calombinho aqui em cima, ó, tá vendo? Eu vou vir com a esteca e vou cortar, deixando tudo alinhadinho. E aí, dou acabamento onde que eu corto aqui, tá? Ó. Vou alisar e dar acabamento. E embaixo a mesma coisa. Percebi que sobrou, eu corto, eu tiro. Com a lixadeirinha, a gente consegue depois também tirar algumas imperfeições e dar um acabamento melhor, caso seja necessário, tá? Mas a gente já trabalha para evitar ao máximo isso, mas se precisar, a gente tem recursos para isso, né? Então, ó, aliso toda ela. E agora eu venho, ó, fixando ainda mais o formato, quadradinho da borracha. Então, venho ajeitando cantinhos e tudo mais. Ok? Vou fazer duas coxinhas agora pra gente fazer a orelhinha, tá? Então, são duas coxinhas pequenininhas, aproximadamente 0,4 graminhas. O importante é que elas sejam, ó, do mesmo tamanhozinho. A gente mexe com água e aí fica os dedos, né, sujo. Eu uso muito lenço umedecido, muito. Ó, eu vou sovar, faço uma bolinha e uma coxinha e achato. Aqui eu não vou nem me preocupar em fazer o triângulo certinho, tá? Por quê? Porque eu vou vir com essa massa aqui na minha borracha, ó. Vou colocar um pouquinho na diagonal e vou apertar. Então, eu vou apertar a orelhinha aqui. Essa parte que tá sobrando, ó, eu não vou deixar alto assim, eu vou tirar, tá? Ó, vou tirar. Aqui a gente pode cortar, ó, vou tirando devagarinho. Água pra alisar. Aperta a orelhinha, porque eu quero que essa orelha fique aqui, ó, na mesma direção da capinha, tá? Então, vou fazer isso com as duas. Passo água e vou alisar agora para assumir as emendas aqui da orelha. Não pode ter pressa nesse processo, porque quanto mais alisadinho, mais bonito fica. Eu fiz os 3 rolinhos aqui. Vou posicionar aqui no meinho. Aqui já tá molhadinho, né? Porque a gente acabou de alisar, então por isso que eu não passei água. E nem cola, ó. E aí eu vou virar e grudar. Assim. Vou fazer o olhinho com a tinta preta.
Com a caneta, eu vou fazer o detalhezinho aqui do bigodinho. Pra dar o charme, o branquinho do olhar. Olha que gracinha. Aqui eu fiz a capinha na borracha pink, mas dá pra fazer tranquilamente na borracha simples, né? Nós não utilizamos a capinha da própria borracha, nós fizemos com biscuit. Essa capinha, ela não vai grudar na borracha, tá? Não é pra que ela grude. Então, tomem cuidado na hora de exagerar na água, porque a água vai ativar a própria cola e vai grudar ali na borracha, tá? Então, fiquem atentas a isso. Então, ela vai sair da borracha. É importante que deixe essa massa aqui até secar, tá? Para fazer o clips, é a mesma técnica e as mesmas medidas da ponteira de lápis. A única diferença vai ser agora, na hora de montar, tá? Então, eu já tô aqui com o corpinho do meu gatinho modelado e eu vou forçar aqui a bundinha dele, ó, pra marcar e entrar o clips, tá? Vou usar a cola 793 para fixar o meu clips nessa massa. Não precisa ser um excesso de cola, tá? Ó, coloquei na parte de cima do clips, vou vir aqui e aperto. E aí, eu vou fechar a massa aqui embaixo, tá? Vou esperar um pouquinho, alguns segundos, para essa cola aderir. Não precisa ser muito, porque o biscuit não pode secar, que a gente vai fazer aqui a emenda, tá? Vou deixando aqui, ó, a parte de cima umedecida, enquanto eu vou esperando essa cola aderir bem ao biscuit ali embaixo, tá? Ó. E agora, com a estequinha de agulha, nós vamos unir. Então, eu venho, ó, unindo a massa aqui embaixo. Vai ficar bem resistente esse clips, porque a massa aqui, ó, ela vai estar bem fechadinha, tá? E isso é muito importante. Então, além do clips estar colado lá dentro, aqui embaixo, bem fechadinho. Ó, vamos dar acabamento. Com o pincel aqui eu tiro as imperfeições. Muito prático, né? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. O que vocês acharam? O que vocês acharam do kit em geral, né? Como um todo. Aqui o meu tá sujeirinha, vou tirar. O rabinho é o mesmo tamanhozinho do chaveiro, tá? E aí, aqui a gente vai fazer uma coxinha também alongada. Vou vir na minha peça, posiciono, aperto, colei com cola branca e aperto ali o rabinho. Fiz os 3 rolinhos, umedeço e colo. E para complementar o nosso kit, eu vou fazer um marca-página de EVA. Então, eu escolho um desenho, um risco, passo para o EVA já com a caneta permanente, porque nesse caso, nós queremos a bordinha do desenho preta, tá? Então, caso vocês cortem aí a bordinha a mais, tem que refazer e deixar uma bordinha preta. E aí, é só pintar os detalhes do gatinho, o olhinho, boquinha. Para as laterais eu coloco faço um lacinho também ali pra aqui ficar os um rolinhos, 3D vou bacana. umedecer o meu gatinho. Com a tinta PVA, eu vou fazer os detalhezinhos. Eu estou usando a tinta PVA da Tec Bond.
e termino de fazer a pintura com caneta e vou pintar aqui uma rosquinha no meio, um donuts. Então eu pinto com a tinta acrílica branca, tiro o meu antes de colocar o e aí rabinho, com a né? tinta acrílica preta, preta não, gente, marrom, Mas tá valendo. eu faço ali, né, os detalhezinhos do donuts e com a tinta rosa eu vou fazer a Aqui cobertura. ficou muito grande, e fica eu vou dar muito fofinho. Eu vou pegar um elástico de 40 centímetros e eu vou colocar no outro gatinho. A gente cortou duas partes de gatinho igual, tá? Só uma que a gente pinta e aí cola uma na outra. Ai, gente, fica muito fofinho. E fica um marca-página super bacana. O elástico vai marcar a página que você tá lendo e o gatinho vai ficar na capa do livro. O próximo modelo, eu fiz um modelinho mais básico com uma régua, largura de uma régua, no tamanho de 40 centímetros. Eu cortei, faço ali em cima a cabecinha do gatinho, usando uma referência, e faço a pinturinha com caneta permanente. Para ficar mais charmoso, eu vou fazer toda a volta também em preto e faço o pontilhado para ficar bem fofinho. E para finalizar, eu faço vários coraçãozinhos. Espero que vocês tenham gostado desse kit de gatinho.